Acabou, Brasil! Eu trago uma notícia excepcional para você nessa sexta-feira, dia 17 de outubro. Acabou! Está condicionado pelos Estados Unidos. Alexandre de Moraes fora e cumprindo todas as penas do que ele fez aqui no Brasil, ou não tem acordo. Essa notícia foi colocada ontem por Marco Rubio para o chanceler brasileiro. Não tem acordo, não tem conversa, não vão fazer absolutamente nada e eu quero contar tudo para você, porque eu considero que essa é a notícia mais urgente e mais bombástica de todos os tempos. Mas eu vim avisando aqui, né? Eu já estava avisando aqui no meu canal, eu já sabia pelos bastidores que tinha uma lista de reivindicação. Eu já sabia, eu estava contando. Você que me acompanha, você sabe disso. Os Estados Unidos não tá de brincadeira. Não adianta ficar fazendo... acontece que o Trump gostou do Lula na ONU. Ô, gente, o Trump é um dos homens mais inteligentes deste mundo. O presidente mais poderoso do mundo. Sabia com quem estava lidando. Ele sabia. Nós não estamos lidando com amadores. E o Trump sabe quem é o Lula, um homem condenado por corrupção. Um homem que foi descondenado porque tinha sido condenado por corrupção e o Supremo decidiu que o endereço não era Curitiba, era São Paulo. O crime existiu. Um homem que simplesmente é a favor das ditaduras, de Hamas, de tanto Hezbollah, de tantas outras coisas. É um homem que fica aí falando bem da Venezuela, falando bem de Cuba. E para juntar, Alexandre de Moraes, que perseguiu americanos em solo brasileiro, que mandou deter americanos em solo brasileiros e que agora mandou também, segundo informações vindas dos Estados Unidos, agentes nos Estados Unidos para perseguir americanos e brasileiros. A casa caiu, acabou. Eu vou te mostrar o vídeo que é Break News, que trouxe aqui a emissora, deixa eu ver se é CNN ou Globo News. A CNN traz a informação de que acabou. Está condicionado. Alexandre de Moraes fora ou não tem conversa. Eu vou pedir, Brasil, posso pedir encarecidamente para você esse vídeo, para que você possa compartilhar o máximo que você conseguir. Isso aqui é uma bomba e o Brasil tem que festejar. Já estava todo mundo desanimado e eu aqui no meu canal falando, calma, tem muita coisa, as coisas estão acontecendo, não vamos ficar alvoroçados, a coisa tá para poder acontecer. Eu avisei. Se você acreditou, se você viu, a coisa você vai ver a partir de agora. Só que você tem que compartilhar. Tá? E coloca aqui para mim de onde é que você está me assistindo essa notícia maravilhosa. Rapidinho, em 30 segundos, eu quero falar dos produtos da empresa RPN, porque nessa sexta-feira, preste atenção que eu vou te falar aqui. A empresa RPN está abrindo o protocolo 90 dias. Você sabe o que significa? Para você que está careca, para você que está com o cabelo caindo, homem e mulher. Se você adquirir o produto Hair Cap, Hair Elixir e o tônico capilar, e o seu cabelo não voltar a crescer em 90 dias, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. Eu vou repetir. Hoje, sexta-feira, dia 17, está aberto a condição do protocolo 90 dias, até 5 horas da tarde. Se você adquirir o produto até 5 horas da tarde, você vai fazer um tratamento de 3 meses e se o produto não fizer o seu cabelo voltar a crescer, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. Basta você passar a mão no telefone e ligar agora para 0800 355 3000, você vai falar com os nossos atendentes. Você prestou atenção no que eu estou te falando? Isso aqui é exclusividade, é para você que está me ouvindo nesse vídeo, me assistindo nesse vídeo, só para você e só hoje, sexta-feira. Tá careca? Que tal agora? Agora você não tem mais desculpa, né? Você vai chegar no ano de 2026 com o seu cabelo crescendo. Esse é o protocolo. Nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT. E o tônico capilar grau 2 Anvisa. Se o seu cabelo não crescer em 90 dias, a empresa RPN devolve o seu dinheiro. Só que você tem que passar a mão no telefone e ligar agora para 0800 355 3000. Aqui. Tá com problema de artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia? Então o produto é o Curcumã.
É o melhor anti-inflamatório do Brasil. O melhor. A empresa RPN garante que funciona para você. É o melhor. Agora, para os homens, virilidade, disposição. Quer estar na frente da família, defendendo a sua família com garra, mente clara. Aqui, ó, cavalo negro. E naquele momento importante ainda, você vai comparecer com a sua esposa de forma bacana, tá? É o melhor produto para homem. Aliás, o melhor, se você já passou de 40 anos, é o Herbal Pro Mais, para você cuidar da sua próstata. Licopeno e o óleo da semente de abóbora puro para cuidar da sua próstata. Nós temos também um produto para mulher, que é o Lib Mais, para o libido da mulher, para a mulher voltar a ter vontade de ter aquela relação com o marido. Nós temos a melhor vitamina D3 com K2, vitamina B12, ferro. Nós temos magnésio, nós temos um monte de coisa para você. Passa a mão no telefone, liga agora para 0800 355 3000. Então agora, Brasil, deixa eu colocar aqui, cadê esse apagão aqui? Vem cá. Brasília hoje Brasília vai tremer. O Lula só tem uma opção. Uma. Ele não tem duas opções. O Lula, a partir de agora, tem uma caneta na mão e o poder de argumentação com uma pessoa que se chama Davi Alcolumbre. Para não ficar feio, aqui, ó, olha eu dando dica pro Lula. Olha aqui, que petulância a minha, né? Para não ficar feio, Lula, chama o Alcolumbre no Palácio do Alvorada, eu acho que isso vai acontecer hoje, vocês vão ver notícias por aí, e fala pro Alcolumbre, coloca o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes para ele sair. Pronto. Porque caso contrário, o Lula vai ter que pegar o Alexandre de Moraes pelo colarinho e colocar ele para fora. Se ele não fizer isso, e se ele não fizer, Alberto, ele vai arruinar o mandato dele. Ele vai arruinar o Brasil. E eu tenho certeza que essa culpa o Lula não quer. Ele não é trouxa. O Lula, deixa eu te falar, o Lula não é amigo de ninguém. O Lula é oportunista. É um babaca. Isso que ele é. Então ele vai tirar o ministro Alexandre de Moraes. Está imposto a condição. Eu vou te mostrar agora a reunião entre chefe de diplomacia e chanceler brasileiro de portas fechadas e o que foi que o Marco Rubio falou para ele. Olha essa bomba. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo. O Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. E agora veio a resposta. Não. Chumbo grosso. Ele mesmo está dizendo, e agora vem chumbo grosso e veio. Não tem mais o que fazer, Brasil. Isso é um ato para a gente comemorar. Isso é um ato positivo para o Brasil. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sei que os brasileiros estavam aí, né, com medo da coisa não acontecer, da coisa ficar complicada, da situação não desenrolar conforme teria que ser desenrolado. Eu já sabia porque eu estou dentro de grupos do WhatsApp com pessoas dos Estados Unidos, que eu não vou citar o nome. Grupos de bastidores sério, de informações sérias. Acompanho de perto aquilo que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro faz. Não estava favorável em nenhum momento para o Lula.
E agora chegou o recado. Ou vocês tiram o ministro Alexandre de Moraes, ou o bicho vai pegar pro Brasil. É hora da gente comemorar. Bomba, meus amigos, comandante do Exército dos Estados Unidos acaba de renunciar o cargo às pressas. Tudo isso em meio às denúncias e operações secretas na América Latina, envolvendo até a CIA na Venezuela. A notícia é quente, então já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas saberem o que está acontecendo. Eu vou te mostrar agora todos os detalhes dessa renúncia que abalou Washington e também as principais informações do dia. E me ajude então a levar para mais pessoas possíveis. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes do governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né? Que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações. A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Né, nas relações, com uma química, pra gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer... Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. Esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços
a revisão de questões como opressão judicial no Preste atenção, opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, né, acabar com a ditadura do judiciário. Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Mas não houve uma química? Não houve, eu não entendi. Você começou falando de química e degelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado o teria sido citado o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Cara, eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada, absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento, e saíram chorando. enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Não, eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário, parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo pro rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também. E agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Ó, seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil. Para tudo que você tá fazendo, porque teve barraco no STF. Gilmar Mendes xingou Luiz Fux, que não deixou barato e respondeu à altura. Então para o que você tá fazendo, não só porque isso é breaking news, não só porque é urgente, mas porque isso mostra muito de como funciona o STF nos bastidores. Acabou de se tornar público um mega barraco no Supremo. Um barraco tão grande que, além de sair na imprensa, até mesmo eu recebi ligações de amigos e colegas. Olha só o tamanho desse barraco. Gilmar Mendes diz a Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. Que história é essa, Deltan? E olha, o pano de fundo dessa história são duas figuras, Sérgio Moro e Bolsonaro, Jair Bolsonaro. São os dois casos que são pano de fundo, como eu vou explicar para você. Olha lá, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo nessa semana em uma das salas do STF próximas ao plenário, lá nos bastidores. Em um dos intervalos da sessão de ontem, esta quarta-feira, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter uma decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia
contra o Gilmar Mendes. Gente, que história é essa, Deltan? Conta um pouquinho de contexto pra gente entender. O Sérgio Moro, lá atrás, antes de ele se tornar senador, ele participou de uma festa junina, ele fez uma brincadeira no contexto daquela brincadeira de quadrilha, que tem em festa junina, que você prende uma pessoa e você paga pra soltar, e ele brincou, falou, compra o habeas corpus do Gilmar Mendes. Era uma brincadeira que aconteceu antes dele se tornar senador, mas isso viralizou quando ele era senador, chegou ao STF e adivinha o que aconteceu? Pra ninguém poder acreditar que isso é surreal, eles ofereceram uma acusação criminal por calúnia contra Moro. Por que isso é errado, Deltan? É errado porque quando ele fez a piadinha, ele não era senador, então não teria foro privilegiado. E é mais errado ainda porque até estagiário de primeiro ano de direito sabe que quando você faz uma brincadeira, isso não configura o crime de calúnia. A gente fala que o ânimo jocandi, o ânimo, a intenção de brincar, afasta a caracterização do crime de calúnia. E aí, eles fizeram esse processo com qual objetivo, então? Por quê? Se não segue a técnica, não segue a lei, não segue o que é certo, não segue o direito, por que eles fizeram essa acusação? Na minha leitura, fizeram essa acusação para colocar uma coleira no pescoço de Sérgio Moro e tentar manter ele ali sob controle, cortar a independência dele, evitar que ele atue pro impeachment de um ministro do STF, por exemplo. E aí, então, Fux fez o certo, pediu vista para estudar mais o caso, para entender o que está acontecendo ali. E ministro Fux, você não deve nada a Gilmar Mendes. Você é juiz, é ministro do STF, não é capanga do Gilmar nem serviçal dele. Você não deve explicação nenhuma a Gilmar Mendes, ministro Fux. Você pode pedir vista do processo que quiser, quando quiser, e aproveitar o tempo regimental a que você tem direito para examinar melhor os casos. Gilmar não tem moral nenhuma para questionar ninguém sobre pedir vista de processo. Vamos lembrar que ele segurou os pedidos do Zanin contra o Moro para anular o caso do Lula por 3 anos. E aí ele pautou o caso, tirou da gaveta no STF no momento que tinha ambiente para anular o caso de Lula, para livrar, soltar Lula, para reabilitar Lula para concorrer nas eleições contra o Bolsonaro. E acompanha aqui então, gente, que só piora essa história. O placar na primeira turma já estava 4-0 contra o Moro. A gente está acostumado à primeira turma a dar decisões não técnicas, né? Políticas, perseguindo a direita. Mas aí o Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Quem precisa de terapia para superar a Lava Jato não é o Fux, é o Gilmar Mendes, que fala da Lava Jato em praticamente todas as entrevistas que concede, de forma indevida, aliás. Quem precisa de terapia, ministro Gilmar, é quem ataca com xingamentos baixos e vis os agentes públicos que atuaram na Lava Jato, os juízes, os procuradores, os policiais. Quem precisa de terapia é quem acaba com a maior operação de combate à corrupção da história, quando ela chega perto dos políticos amigos. Esses sim são aqueles que precisam de terapia. E não o Fux, que é um ministro ponderado, saudável física e mentalmente, que segue os fatos e a lei, mestre em jiu-jitsu, único juiz de carreira do STF, um verdadeiro exemplo para todos nós. E quando o Gilmar fala que precisa de terapia para se livrar da Lava Jato, fico até achando que o Gilmar fez muita terapia, né? Porque ele literalmente se livrou da Lava Jato com decisões do Supremo anulando os casos. Mas aí veio a resposta do Fux. E, gente, essa briga vai ficar mais intensa. Olha aqui comigo a resposta que o Fux deu, que foi muito bem dada. De acordo ainda com relatos, Fux reagiu. Ele respondeu que ele tinha pedido vista do caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Ou seja, o Fux pediu vista para analisar, estudar o caso melhor e aproveitou para dizer, olha, como é que você vem aqui tirar satisfação? Você vive falando mal de mim. Gente, vocês não vão acreditar agora na resposta baixa e vil do Gilmar Mendes. Olha só o nível do decano da nossa Suprema Corte. Se segura aí na cadeira. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que ele falava mal de Fux publicamente e não pelas costas por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, os ministros da primeira turma, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por absolver o ex-presidente e por condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o que teria deixado todo mundo chateado. Ora as bolas! Vocês viram como que funciona a ala política do STF? Sai da função de juiz, pressiona, quebra a imparcialidade, atua como interessado na condenação, buscando ativamente a condenação do Bolsonaro, buscando a condenação do Moro, mesmo no caso aí do Gilmar, sendo vítima. Mas qual é o problema de ser juiz vítima, né? Olha para Alexandre de Moraes. Que mau exemplo. Os juízes e ministros saindo da compostura, pressionando, xingando no bastidor o outro. E esses ministros que ficam brigando dizendo,
o Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos estão quebrando a nossa independência judicial. Olha pro jeito como eles respeitaram a independência judicial do Fux, hein? Você acha que é por independência judicial ou é porque eles querem enterrar o bolsonarismo? Ah, que mau exemplo. Todo o meu apoio e solidariedade ao ministro Fux, único magistrado de carreira do STF, homem honrado, guerreiro, de espinha ereta, que honra a toga, que decide de acordo com os fatos, com a Constituição, com a lei e não por política. As figuras lamentáveis do Supremo, ministro Gilmar, todos nós sabemos quem são. E não são nem Fux, nem André Mendonça. Agora vejam aqui a dignidade do ministro Fux da resposta. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Ou seja, depois até de ser xingado, Fux seguiu em alto nível, dizendo, olha, era o que eu tinha que fazer tecnicamente, como juiz. Esse, gente, é o decano do STF. O ministro mais antigo, que em tese deveria ser o ministro mais respeitável. E essa fala que ele teria feito é perfeitamente alinhada com outras falas em que ele xingou a mim e ao Sérgio Moro, ladrões e galinhas, chamou a gente de organização criminosa. Que baixaria, que mesquinhez, que crueldade, que coisa maligna, vingativa. E ainda num evento ele teria dito o seguinte, um tempo atrás, saiu um vídeo mostrando ele dizendo, olha, se eles estão aí, esses políticos, eles têm que agradecer ao STF. Como se fosse um mérito livrar os maiores corruptos da história do país. Ah, nesse vídeo, então, eu não quero pedir para vocês nem likes, nem comentários e nem inscrições. Vocês podem fazer tudo isso se vocês estiverem indignados, se quiserem que esse vídeo chegue mais longe, se quiserem lutar por justiça conosco. Mas eu quero te pedir uma outra coisa. Apoie o ministro Fux. Apoie esse homem honrado que foi atacado tão covardemente por Gilmar Mendes. Deixa aqui nos comentários uma mensagem de apoio para ele. Entra lá nas redes sociais do STF e deixa sua mensagem de apoio, solidariedade, de carinho ao ministro Fux apenas. Sem, é claro, ataques ou xingamentos contra ninguém. Vamos apenas falar coisas boas e positivas do Fux. Generais de alta confiança do regime de Nicolás Maduro admitem que não conseguirão proteger o ditador de um ataque letal dos Estados Unidos e começam a abandonar Nicolás Maduro. Um general sênior das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas da Venezuela quebrou o silêncio oficial ao revelar, em conversa exclusiva com o site Infobae, uma profunda frustração interna com a falta de resposta do regime de Nicolás Maduro às recentes ações militares dos Estados Unidos. Segundo a fonte, que preferiu anonimato, o prolongado sobrevoo de 2 bombardeiros B-52 dos Estados Unidos, aeronaves com capacidade nuclear, na costa venezuelana na tarde de ontem, representa um desafio direto à capacidade de defesa do país, expondo a vulnerabilidade das forças bolivarianas. Esse episódio, somado aos ataques a barcos suspeitos de transportar drogas e a autorização do presidente Donald Trump para operações letais da agência de inteligência americana dentro do território venezuelano, sugere que os militares podem estar abandonando Maduro, priorizando negociações com os Estados Unidos para evitar um colapso total. O incidente com os B-52 ocorreu na tarde de 15 de outubro, quando as aeronaves realizaram manobras prolongadas no espaço aéreo internacional próximo à costa da Venezuela, incluindo acrobacias que foram interpretadas como uma provocação explícita. Dados de rastreamento aéreo indicam que os bombardeiros partindo da base de Barksdale, nos Estados Unidos, orbitaram por horas na região de informação de voo de Maiquetía, sem incursão em espaço soberano, mas suficientemente perto para testar as defesas venezuelanas. O general consultado pela Infobae destacou que era de conhecimento público que os aviões dos Estados Unidos permaneceram por muito tempo, desafiando o poder de reação e a capacidade de resposta da FAMB. Ele criticou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, por declarações anteriores sobre a robustez da defesa aérea, que agora se provam falsas. Mais de 12 horas após o evento, nenhuma nota de protesto foi emitida pelo Ministério da Defesa ou pelo Comando Estratégico Operacional da FAMB. Figuras-chave do regime, como Diosdado Cabello, que apresentou seu programa televisivo na noite de ontem discutindo diversos temas, e o próprio Maduro, que focou em migração e na Operação Independência 200, ignoraram completamente o sobrevoo. Essa omissão é vista pelo oficial como uma figura curiosa no ar, simbolizando a fragilidade das Forças Armadas. Não há resposta clara ou conclusiva, afirmou ele, apontando para o caos interno causado por anúncios propagandísticos de autoridades, como fotos do governador Freddy Bernal, armado,
e cercado por homens com fuzis. A escalada ganhou novo fôlego no fim da tarde de ontem, quando Trump confirmou publicamente a autorização para operações covertas e letais da Agência de Inteligência Americana na Venezuela. Em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos justificou a medida como necessária para combater o tráfico de drogas e a migração irregular, acusando Maduro de esvaziar prisões para enviar criminosos aos Estados Unidos. Trump também mencionou a consideração de ataques terrestres contra cartéis, sem descartar ações diretas contra o regime. O regime venezuelano respondeu com um comunicado não assinado, divulgado por canais oficiais, condenando as declarações como beligerantes e extravagantes, uma violação ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas. Eles acusaram os Estados Unidos de buscar uma mudança de regime para apreender recursos petrolíferos e de fomentar a xenofobia contra migrantes venezuelanos. No entanto, o silêncio militar persiste. Na manhã desta quinta-feira, relatos indicam que os B-52 continuaram patrulhas próximas à Venezuela, integradas a operações antinarcóticos do Comando Sul dos Estados Unidos, envolvendo helicópteros AH-1Z Cobra, UH-1B Venom e o grupo anfíbio do USS Iwo Jima. Essa presença contínua, sem reação oficial das FANB, que ativaram zonas de defesa integral em áreas como Caracas e Miranda, reforça a percepção de que os generais admitem a impossibilidade de defender Maduro. Vazamentos entre altos oficiais sugerem que as forças bolivarianas não têm meios para confrontar uma ofensiva dos Estados Unidos, especialmente após incidentes recentes, como o encalhe do navio de desembarque Capana, T-61, durante exercícios, expondo falhas logísticas. Maduro anunciou mobilizações em estados fronteiriços, como Táchira, Apure e Amazonas, envolvendo militares, policiais e milícias para conquistar a paz zona por zona. Mas analistas veem isso como retórica vazia diante da superioridade tecnológica dos Estados Unidos. O general consultado alertou que as mensagens contraditórias do regime criam confusão nas fileiras, e o foco em declarações de Trump sobre a agência de inteligência americana, em vez de ações concretas, indica resignação. Em análise, o silêncio das FANB pode sinalizar um abandono gradual a Maduro, com generais buscando negociar diretamente com os Estados Unidos para preservar instituições e evitar sanções pessoais. A pressão continua intensa. Ataques a barcos narcotraficantes já resultaram em dezenas de mortes, e a autorização para operações letais coloca Maduro como alvo principal. Na opinião de observadores, os Estados Unidos não precisam de uma intervenção terrestre plena para liquidar o líder venezuelano, similar às ações de Israel no Irã, na faixa de Gaza e no Líbano, onde operações cirúrgicas e drones eliminaram ameaças sem invasões em massa. Essa estratégia de precisão poderia derrubar Maduro sem escalada total, deixando as forças bolivarianas em uma posição ainda mais frágil. A comunidade internacional, via ONU e CELAC, é chamada a intervir, mas o futuro de Maduro parece cada vez mais incerto. Qual sua opinião Donald Trump estaria negociando com os militares da Venezuela a queda de Maduro? Ou perceberam que Trump não está blefando, mas está dando tempo para Maduro entregar o poder aos verdadeiros vencedores das eleições de 2024? Comenta aqui embaixo, mas algo é fato. Tudo indica que a guerra poderá ocorrer a qualquer momento. Comandante do G1, reportagem do G1. Comandante responsável por operações militares dos Estados Unidos na América Latina, a gente estava falando um pouco da questão na Venezuela, se demite em meio a dúvidas sobre a ação na Venezuela. Alvin Halsey deixará a chefia do Comando Sul, segundo o secretário. New York Times, o jornal The New York Times, diz que militar levantou preocupações sobre ataques a barcos supostamente carregados com drogas. Está aqui a foto dele, que é o almirante Alvin Halsey, que é comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. O almirante, chefe do comando militar responsável pelas operações dos Estados Unidos na América Latina, vai deixar o cargo e irá se aposentar em meio à escalada de tensões na Venezuela. A informação foi confirmada pelo secretário de Guerra, não é secretário da Defesa não, secretário de Guerra, Pete Hegseth, nesta quinta-feira, dia 16.